nossos familiares, Pai, pela transformação da nossa vida. Retira aquilo que não te agrada, Senhor. Coloque em nós, Senhor, uma porção dobrada do Teu Espírito Santo, ó Pai. No nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa falar diretamente, profundamente, Pai, a cada um de nós, Senhor, nesses dias, Pai. Que nós não venhamos sair daqui como nós chegamos, Pai. No nome de Jesus, Pai. Que haja conversão, Senhor, restauração, transformação, santificação, ó Deus. Que nós possamos buscar em Ti, ó Deus. Que o Senhor é a nossa videira, Pai. Que nós possamos entender e estarmos alicerçados em Ti, ó Deus. Eu te oro no nome de Jesus. Amém. Amém. A gente vai se colocar de pé e a gente vai falar bonito lá o tema e a divisa, tá? Que não tem ninguém cansado ainda, cansaço só na quarta-feira, né? Primeiro tema. A gente já vai ficar de pé porque depois vai cantar, né? Então eu só tô adiantando. Vamos juntos, uma vez só e bonito, tá? Nada de negócio de ficar de novo. Vamos lá, tá? Depois do 3. 1, 2, 3. Amor que une, graça que transforma. Seu amor, uns pelos outros, provará ao mundo que são meus discípulos. Agora nós vamos cantar pela segunda vez. Algo novo vindo. Olha para o lado e fala assim: há algo novo vindo. Da parte do céu para a sua vida. Não é qualquer coisa não, é do céu, amém? É da parte de Deus. Porque o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor tem galardão, tem milagre, tem prazer em abençoar os filhos que buscam a sua face, amém? Então vamos cantar bem bonito. Hoje a nossa irmã Larissa, que começou a coreografia, não vai poder fazer a coreografia. A coreografia fica para amanhã, né, Bebela? Quem passa a música então? Quem resolve? Gabriela Topini, cadê? Gabriela Topini, vem passar a música, que a Bebela vai fazer a coreografia agora. O ponto eletrônico falou aqui, ponto Paulinho. E a equipe de influencers vem com ela aqui. Amém? Enquanto vem, quero bem bonito, porque nós vamos louvar, adorar o nome do Rei dos Reis, amém? E eu creio nisso, que há um avivamento da parte do Senhor para nós. Avivamento, hoje aqui há um vento fresco que já posso sentir. Algo maravilhoso que está por vir, há uma mudança dentro de mim, há uma promessa que irá se cumprir, algo sobrenatural está por vir. No refrão todo mundo sabe, vamos lá! Luz que vence a escuridão, meus erros pra trás estão, montanhas se moverão,
Não deixe de abençoar uma vida com o seu abraço. Seu abraço é muito precioso. Seu sorriso é muito precioso. Então sai do seu lugar. E damos 4 abraços, declarando que a glória de Deus está neste lugar. De adoradoras com coreografia. Eu vou chamar a Ângela e a Fernanda porque tá muito bonito. Eu vou convidar elas duas aqui a fazer essa coreografia. Porque essa geração precisa conhecer essa coreografia. Vem, por favor, vem. Vem, Ângela, vem, Fernanda. Vamos ver se Nas palmas.
porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória de Deus. Eu vejo a glória do Senhor aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor presente neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor presente neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Vamos continuar louvando ao Senhor, declarando que Ele é santo, santo, santo. Ele era santo, Ele é santo, Ele sempre será santo. Santo para sempre. Todas as gerações, seja do Theo que está aqui, ao mais que tem mais tempo de vida, porque ninguém aqui é velho, né? Quem tem mais tempo de vida, que todas as gerações, das mais antigas, as que ainda virão, possam declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é santo, santo, santo para sempre. Aleluia. Tu és santo, Jesus. Não cansaremos de declarar que Tu és santo, 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 santo. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro na canção. Os que se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro na canção. Teu nome é mais alto, Teu nome é maior, Teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Todos nós, e quem foi perdoado e redimido, cante ao Senhor, cante ao Cordeiro na
vozes, nossos aplausos a Ti, pois Tu és digno, Senhor. Toda a criação declara as grandezas do Senhor. Nós Te exaltamos, Senhor, nós reconhecemos que Tu és o nosso Deus. Obrigada, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigada, Senhor, por usar as nossas vozes para Te exaltar nessa noite, Senhor. Obrigada, Senhor, por estarmos em comunhão. Continua falando conosco, Paizinho amado. Nós Te amamos e a Tua presença é mais importante do que qualquer coisa aqui, Senhor. Senhor, nós queremos a Ti, queremos a Tua presença. Nós não queremos voltar da mesma forma que nós viemos, Senhor. Oh Deus, trata cada um de nós. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Os nossos cânticos de exaltação ao Teu santo nome. Pois Tu és digno, Senhor. Eu ergo minha voz e digo que Tu és santo, maravilhoso. Nada se compara a Ti, Senhor. Nada se compara à alegria da salvação no Senhor. Eu Te adoro, Te exalto. Obrigada, Jesus. Obrigada por estar junto com os nossos irmãos, exaltando o Teu nome lindo, santo, maravilhoso, imutável, imutável, santo, 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 imutável. E obrigada por estar em nosso meio, Jesus. Obrigada, porque o Senhor nos garante que quando dois ou mais estão reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente. Ai, Jesus, obrigada. Obrigada porque o Senhor está operando em nosso meio, Senhor. Eu creio que o Senhor está aqui. Tua presença é real. Aleluia, Jesus. Nós Te exaltamos, Te exaltamos. Obrigada, Jesus, por estar aqui. Nós Te amamos, Jesus. Assim nós oramos e Te entregamos toda a nossa adoração. Amém, amém. Você pode sentar. Convido o pastor. Não, quem vem. Mestre, tu sabe o que o Senhor pediu. O Senhor quer tocar qualquer caminho grupo também? Filho, você sempre sabe do que eu preciso, mesmo antes de eu te pedir. Ah, mestre, é que eu já decorei o ritmo do Senhor. Não é bem assim. Você se tornou útil, muito útil, para mim e para o Evangelho. Mestre, obrigado, mas é que nem sempre foi assim. Onésimo, conte-me de novo como você era e como Deus está transformando a sua vida. Antes de ser útil, Onésimo foi rebelde. Antes de ser um irmão, foi um fugitivo. Antes de encontrar Paulo, ele fugiu de alguém que o amava mais do que imaginava. Mestre, eu era escravo na casa de Filemão. Ele era bom, mas eu era cego.
Eu queria liberdade, mas eu acho que eu não sabia o que era ser livre. Teve um dia que eu fui desrespeitoso, eu roubei e fugi. Hã? Eu roubei e fugi. Mestre, eu achei que eu nunca mais ia voltar naquele lugar. Por mim, eu nunca mais voltaria lá. Mas aconteceu. Onésimo, me diga uma coisa. Você está arrependido? Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria isso de novo, mestre. Onésimo, o primeiro passo você já deu. Mas ainda falta o segundo passo. É voltar na casa de Filemon e pedir perdão pelo que você fez. Voltar? Mestre, não é tão simples assim. O que eu fiz é imperdoável. Onésimo, nada nesse mundo é imperdoável quando a graça entra na história. O amor de Deus une. O que o pecado separou, a graça transforma o que pensava que estava perdido. Eu vou escrever uma carta. Tá? Eu vou escrever uma carta para Filemon. Eu vou interceder por você. E Filemon vai fazer muito mais do que eu estou pedindo por você. Filemon, receba Onésimo, não como escravo, mas como um irmão amado. Se ele te deve algo, põe na minha conta. Eu sei que você fará muito mais do que estou te pedindo. Mestre, por que você faria isso por mim? Porque alguém fez isso por mim primeiro. E porque a graça não apenas perdoa, ela também reconstrói. Vá. Mas você não vai sozinho. Você vai com a graça. Ela vai te acompanhar até a casa de Filemon. Obrigado, mestre. Filemão, eu tenho uma carta para você. Obrigado. Onésimo? Filemon, licença, eu gostaria de falar com você. Filemon, eu vim te pedir perdão. Eu sei que eu errei com você. Eu sei o que eu fiz. E agora eu entendo. Eu sei que eu fui injusto com você. Eu pequei contra você. Eu pequei e fugi. Só que Deus me encontrou. Eu queria saber se o Senhor pode me perdoar. Eu perdi um escravo, mas hoje eu recebo um irmão. Naquela casa, naquele dia, algo maior que um reencontro aconteceu.
A graça transformou um fugitivo em irmão. O amor uniu o que o pecado separou. E a igreja aprendeu que ninguém está longe demais para ser restaurado. Porque quando Cristo entra na história, a culpa vira perdão, vergonha vira abraço e inimigos viram família. A graça transforma. O arrependimento liberta. O amor une. E Cristo faz novas todas as coisas. Amém, glória a Deus. Você pode abrir sua Bíblia no livro de Filemon. A gente não vai nem ler, tá? Mas abre aí que a gente vai acompanhar. Porque o que os nossos irmãos fizeram aqui foi fantástico. Agradeço a Deus pela vida do nossa equipe de teatro, Cristo em Cena, todos que trabalham ali, porque eles representam muito bem a palavra de Deus, como fizeram mais uma vez nessa noite. Queridos, conhecemos a história e nós vamos falar nessa noite sobre, dando a continuidade ao nosso segundo estudo, nossa segunda palavra sobre isso. O título é esse: como se faz justiça? Sabemos da história de que um escravo chamado Onésimo, ele roubou o seu senhor Filemon e fugiu. Ele se encontra com Paulo, representado aqui extraordinariamente pelo pastor Jorge. Muito bom mesmo. Onésimo, muito bom. Filemon, excelente. Tem cara de Filemon, viu? Tem cara de Filemon mesmo. E ele se encontra com Paulo e arrependido. E com a carta que Paulo escreve, ele volta para pedir perdão e aliar a reconciliação. E como nós vimos na encenação, como nós vimos pela manhã, como nós temos lido nesse texto, eu acho que os irmãos vão decorar esse texto. Filemon é um tratado de justiça, é um tratado de perdão. E a primeira pergunta, minhas perguntas iniciais são essas: quem nunca precisou perdoar alguém, não é verdade? Na sua vida, na sua história. Quem nunca desejou em algum momento que se fizesse justiça em alguma causa considerada injusta ou considerado injustiçado? Quem nunca foi aqui lesado ou traído por alguém, enganado por alguém? É difícil isso. Quem nunca precisou pedir perdão? Quem nunca teve que restituir alguma coisa a alguém? O que eu quero dizer, queridos, com essas perguntas, que essas questões que foram aqui encenadas em algum nível, não dessa configuração de escravo e senhor, mas esse tipo de perdão e necessidade de reconciliação, são questões reais que acontecem com todos nós, todos os dias, praticamente, das nossas vidas. Porque são questões que acontecem na família, são questões que acontecem a nível social, acontecem na igreja. São questões que ferem por dentro,
fere nas relações interpessoais, na família, enfim, na área profissional. E a grande pergunta que fica é: como lidar com essas questões que são questões reais? Ou seja, como perdoar, como agir, como pedir perdão. Como cristão, como nós devemos definitivamente resolver essas questões para que uma paz seja estabelecida, uma justiça seja estabelecida e uma paz desfrutada. A resposta do cristianismo é a seguinte: nós vamos lidar com essas questões com o amor que flui do Evangelho. Nós vamos lidar com essas questões entendendo que é o amor que faz a nossa justiça. Essa é a resposta do cristianismo. O cristianismo é amor, Deus é amor. E, na verdade, essa carta de Paulo, eu diria que é um estudo de caso, de como se faz justiça, e como cristão, como se vive então essa justiça. Qual era a questão aqui? A questão era que a justiça precisava ser feita, e foi feita, e a paz foi estabelecida. Alguém aqui tem dúvida que a justiça foi feita? Mas se tirarmos a visão cristã disso, pode ser que alguém diga que não foi justo em algum nível, que ele não recebeu a pena que deveria, a consequência pelo que fez, que Filemão ficou no prejuízo. Não é verdade? Alguém pode pensar assim. Ou seja, quando eu olho para essa história, trocando em miúdos, nós podemos dizer que alguém necessitava de perdão. Quem era? Alguém tinha oportunidade de perdoar. Quem era? E alguém nesse texto estava encorajando, mediando para que o perdão acontecesse. Quem era? E o que nós vamos pensar hoje à noite é o seguinte: se você estivesse em alguma dessas posições, ou melhor, você já esteve em alguma dessas posições? Já teve? A irmã disse que teve. Então deixa eu me aprofundar. Você já foi Onésimo alguma vez? Você já foi Filemão alguma vez? Você já foi Paulo alguma vez? Quem foi os três? Eu fui os três. Alguma vez. Nós vamos ver cada uma dessas situações. O primeiro ponto de hoje é a necessidade de perdão. Nós vamos falar sobre Onésimo. Nós não lemos o texto, nós vimos a peça, e eu quero nesse momento então, com a ajuda ali dos versículos, reconstruir toda essa história na mente da gente, para entender quem era de fato Onésimo. Já sabemos, mas vamos aprofundar nisso. Paulo se refere a Onésimo como alguém que já era escravo, né? No verso 16, ele vai dizer assim, preste atenção, olha, ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo, é um irmão amado. Então a gente entende que ele era o quê? Então está confirmado. Se alguém perguntar algum dia para você assim, ó, quem era Onésimo, você vai dizer escravo, entendeu? Pode ser que alguém pergunte, vai que você vai nós gincando? Pode falar. Quando eu vi o senhor falar do menino no grupo desse, eu falei, da onde você mesmo? Eu não sei disso. Se o pastor falou que ele queria vir no retiro. Aí o outro respondeu, só se houve uma carne assinada por Paulo. Não foi, pastor? Ah, foi. Verdade.
Queridos, o texto deixa claro que Onésimo era escravo. Outra pergunta, para a gente entender a história dele. Ele era um escravo que pertencia a quem? Por que entendemos isso? Verso 14. Verso 14 diz assim: mas eu nada quis fazer sem o seu consentimento. Ou seja, Filemon, ele era dono. Esse é o termo, era dono de Onésimo. E era um escravo, e naquela relação alguma coisa deu errado. O texto não fala sobre isso, tá? O verso 11 vai mostrar que alguma coisa deu errado. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado. Então, no passado dele, ele não tinha agido de forma correta. E o verso 15, Paulo se refere que, então, houve uma separação ali entre os dois. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo. Não houve ali uma separação entre eles. Só que no verso 18, Paulo é mais claro. E parece que Onésimo agiu errado com Filemão e estava devendo ele. Olha só. Ele o prejudicou de alguma forma, né? Ele diz ali. Então a gente está construindo aqui quem era esse personagem do texto. Paulo aqui não é tão específico, mas fala que ele prejudicou de alguma forma. Ele deve ter roubado algo de Filemon, né? E com medo de ser castigado, talvez ele foge, agravando ali a sua situação. Queridos, qualquer que seja a razão, nós vemos que Onésimo não foi um bom servo, um bom escravo, era a função, lembre-se que era a função dele, ele foi comprado para aquilo, tá? Dentro daquela sociedade ali. Ele foi ruim, ele deixou algo pendente, algo que não foi resolvido e resolveu seguir a sua vida. Só que após a fuga, de algum modo, ele se encontrou com quem? Com Paulo. E ali houve uma mudança na vida dele. Volta ao verso 11. Repare que houve uma mudança. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. No verso 10, nós vemos que ele tornou-se um cristão. Por que podemos dizer que ele tornou-se um cristão? Suplico que demonstre bondade ao meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé, quando estava aqui na prisão. Entendeu? Ele se tornou um pai. Paulo usava isso com aqueles que ele evangelizava. É um termo, pastores usam isso, né? Aqueles que ele está ensinando, que ele está discipulando, fazendo crescer e que estão de fato crescendo ali. Então, Paulo parece aqui que ganhou Onésimo para Cristo, tá? E Onésimo, então, após encontrar essa verdadeira fé, ele se torna útil e se torna um irmão amado para Paulo. Verso 16. Olha só. Ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo. Ele é um irmão amado, especialmente para mim. Então o coração de Paulo ligou-se a Onésimo de tal forma que ele vai dizer assim no verso 12. Olha só que expressão bonita. Eu envio de volta a você e com ele vai meu próprio coração. Vocês conseguem perceber a profundidade, o sentimento que Paulo carrega ali nas tintas? Então nós temos a certeza aqui que Onésimo se converteu, não é isso? É isso, irmãos? Vamos lá? Todo mundo atento aí. Ele se converteu, ok? E aí? E o que ele havia feito?
precisava reparar? Ou tudo se fez novo, era só seguir em frente, deixar aquilo para lá e vida que segue? O que vocês acham? Ele tinha que voltar, irmãos. Aqui é um ponto que a gente precisa entender. Ele precisava reconhecer, e havia assim um débito ali, havia uma dívida. Ele precisava, de algum modo, estar frente a frente com o Filemão para que recebesse ali o perdão. Ele precisava pedir perdão pelo que fez. Porque às vezes a gente acha que a gente pode fazer o que quer com qualquer pessoa e seguir em frente. Isso se dá às vezes no relacionamento de família. Eu me lembro que o Senhor Jesus uma vez encontra com um homem era um cara complicado, que vivia pelo sepulcro, vivia acorrentado. Você imagina só viver com uma pessoa dessa. E aí ele aceita Jesus e ele quer seguir Jesus. O que Jesus fala para ele? Vai para sua casa. Você tem que consertar um monte de coisa em casa para depois seguir Jesus. Às vezes a gente segue em frente e acha que não tem que voltar, que não tem ali que ser confrontado, que não tem que viver e conviver com aquilo que a gente fez e reconhecer. Isso não é humilhação, não. Muito pelo contrário, isso é grandeza. É grandeza. Isso é transformação diante de Deus. Queridos, Filemão poderia se dispor a libertá-lo de sua obrigação. Podia, mas ele não sabia, ele tinha que ir lá. Então, Onésimo teria que começar o processo de restauração, pedindo perdão, oferecendo-se, interessante até para restituir, e ele não tinha condição de restituir o dano. Mas ele precisava reconhecer isso. Ele precisa saber aquilo que ele causou naquela relação. Muito bem, irmãos. Onésimo retorna a Filemão, em grande necessidade de perdão. Filemão recebe de volta ali, e é o que nós vimos aqui nessa ensinação. Há um reconhecimento ali. Queridos, isso é interessante, mas ao retornar para casa, o servo não vai apenas, eu observei isso, com a necessidade de ser perdoado, ele vai com a necessidade de restituir, de reparar o que fez. Eu trabalho em diversas relações, mas uma das mais difíceis são casamentos, relacionamentos, né? E às vezes existem mágoas profundas, uma traição, uma agressão, e a pessoa se arrepende daquilo e volta. E é interessante que ele volta às vezes por cima, ele acha, voltei. Estou aqui, você é cristão, você tem que me receber. Não tem. Mas a postura não é essa. Eu voltei, tenho uma dívida, eu preciso reparar isso. Eu preciso reparar isso. Eu não tenho como pagar, mas eu estou aqui, eu volto como um devedor. Eu preciso voltar como um devedor. É interessante que a lição aqui é tremenda. Ele volta porque reconhece o erro que havia cometido e entende que precisa pedir perdão e deseja de fato reparar o mal que ele causou. Eu desejo. Não sei se eu consigo, se vai ser possível reparar a sua dor, aquilo que eu causei, mas eu gostaria. O retorno não é motivado pelos direitos, porque há momentos que a pessoa volta motivada pelos direitos, tá? Mas pela consciência de dívida, humildade e desejo de restauração. Preste atenção, quem se arrepende de verdade não exige, mas se coloca à disposição de quem precisa ser restaurado. Deseja acertar as contas, mesmo que não tenha condições de fazê-lo plenamente. É isso.
É uma atitude de quem compreende que o caminho da reconciliação passa pelo reconhecimento, sim, do próprio erro, pela disposição de pedir perdão e pelo desejo sincero de reparar, no que for possível, o dano causado. Você consegue imaginar? E o João interpretou, quase me fez chorar aqui o menino, né? Mas você consegue imaginar um ex-escravo em pé na porta da entrada da casa do seu patrão? E quando a porta for aberta, ele precisamos de perdão, sendo incapaz, precisamos de perdão, da misericórdia, sendo incapaz de restituir. Você consegue imaginar o que é isso? Eu imagino um certo desamparo ali, uma incerteza, uma insegurança. Pedir perdão a alguém sem a certeza de que você vai receber, né? Ele merecia o castigo, mas ele volta. E nesse primeiro ponto, a minha pergunta é essa: você perdoaria Onésimo estando na posição de Filemão? Você perdoaria alguém que te prejudicou, que te magoou profundamente, que fez algo irreparável, não tem condições de pagar, mas volta pedindo perdão? Você perdoaria Onésimo? É a primeira questão. Mas é uma segunda. E no segundo ponto, nós vamos falar sobre a necessidade de perdoar. Nós vamos falar um pouco de Filemão. E aí eu quero olhar para esse personagem agora, considerando algumas coisas. Porque tudo que acabamos de dizer de Onésimo, tudo que Onésimo precisa, só pode ser suprido por quem? Por Filemão. É uma posição muda. Olha só o escopo do perdão de Filemão. Preste atenção nisso. Primeira coisa, coloquei 3 pontos ali. Filemão precisava dar boas-vindas a Onésimo e acolhê-lo em amor. Olha como era difícil isso. Você consegue imaginar isso? O apóstolo da carta, verso 17, coloca aí. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Não, difícil, né? Só que não perdoar Onésimo era deixar de ser o que de Paulo? Companheiro. Se me considera, perderia a consideração de Paulo. Ele é requisitado a abrir os braços para a mesma pessoa que provavelmente roubou ele e depois abandonou. Ele é requisitado a convidar esse homem para voltar para sua casa, só que numa posição diferente. Mas honestamente, daria para confiar em Onésimo, gente? Você confiaria em alguém que, não sendo cristão, prejudicou você? E depois ele volta dizendo: eu me converti a Cristo. Você confia nisso? Alguém que você conhece a história, que roubou, que matou. E depois ele volta dizendo: agora eu sou um crente. Você botaria dentro da sua casa como irmão? Você percebe como essa questão ela é de uma profundidade muito grande? Honestamente, é possível confiar nele como confiava antes? É possível? É possível confiar
na pessoa que trabalha com você, que te prejudicou, como confiava antes. Ele se dizendo arrependido, é claro. É possível confiar no marido que traiu como confiava antes, na esposa que traiu como confiava antes. Viver sem desconfiar. É possível isso? Eu acho que o Filemão, ele ia ficar contando os talheres todos os dias. Espera aí. Está faltando um garfo. Cadê o copo? Acho que está faltando um copo. Não, acho que está ali o copo. Percebe a perturbação que ia ficar? O tempo todo. Né? Onésimo, vai no mercado e compra lá alguma coisa. Aí ele vai verificar o troco. Quanto que foi, Onésimo? Mas subiu de novo? É esse o preço mesmo? É esse. Eu estou falando que esse foi o valor que está o troco. Tem certeza? Cadê a nota fiscal, Onésimo? Não imprimiu. Está brincando comigo, né? Entende como seria difícil confiar? Acho que era um contexto rural, né? Todo dia tem que contar todas as galinhas lá do sítio, né? Contar todas as bananeiras. Mas seria assim daqui para frente. Era difícil. Ele precisava dar boas-vindas e acolher Filemão. Segundo, Filemão precisava ainda transferir ou absorver a dívida de Onésimo. Preste atenção, irmãos. Isso é importante, acho que eu vou falar nisso em algum outro dia. Mas quando existe uma dívida, ela precisa ser paga. Sempre precisará ser paga. Tá? Quando você perdoa alguém, você resolve fazer o quê? Pagar a dívida. Você que está pagando. Está saindo do seu bolso. E aí? Eu vou falar nisso bem, acho que é na segunda-feira. E aí? Você foi roubado e você ainda paga a dívida? Você ainda paga a dívida, é isso? Era isso que ele estava sendo. Percebe como é difícil a situação dele? Para que tudo isso viesse a acontecer, Paulo diz: recebe ele, né? Será que daria para perdoar e esquecer? Tudo certo? Paulo diz assim no verso 18, irmãos. Dói mais ainda, né? Na minha opinião. Ele o prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de mim. Alguém tem que pagar a dívida. Se Onésimo não pagar, se Filemão não quiser pagar, alguém tem que pagar. Quem pagaria nesse caso? Paulo pagaria. Não tinha nada a ver com aquilo. Você percebe o contexto dramático que isso vai se configurando aqui? Será que Filemão entendeu que com essa fala que Paulo estava dizendo, absorva isso, Paulo também não tinha condições de pagar, irmão, essa é a verdade. Não tinha. Tá? Filemão sabia disso. Ele não vai pagar. Como é que ele vai pagar? Ele quer que eu pague. Ele quer que eu pague. Irmãos, fica claro aqui que parte do perdão concedido a Onésimo envolvia resolver o débito, ficar com o débito. Perdoar a Onésimo envolvia Filemão em levar todas essas questões e assumir aquela dívida. Terceiro, cuidar de Onésimo, perdoar Onésimo também acarretava em cuidar dele. Então, olha só, são três coisas, está prestando atenção? Ele tinha que recebê-lo bem, tá? Ele tinha que
assumir a própria dívida, tá? E ele tinha ainda que cuidar dele. Por que ele tinha que cuidar dele? Paulo, ele afirma claramente aqui que, poxa, você não é bom? Eu vejo que você cuida, eu vejo a sua fé e o seu amor, você cuida de tanta gente. Então não é apenas fazer com que ele volte para casa. Olha só, o verso 9 diz assim: prefiro pedir com base no amor, eu, Paulo, já velho, prisioneiro de Cristo Jesus. Ou seja, ele teria que perdoar genuinamente, de coração, os vários erros cometidos. Como eu falei de manhã, no verso 22, Paulo diz que iria visitar Filemão. E iria ver exatamente como aquele ex-escravo estava sendo tratado naquela casa. Irmãos, ele tinha obrigação de perdoar? Ele tinha obrigação? Legalmente não, nenhuma. Era difícil perdoar? Muito difícil. E aqui que entra o entendimento do que é o cristianismo, o entendimento do que é o evangelho. Não é fácil perdoar. Você acha que foi fácil para Jesus perdoar? O que Jesus diz antes da cruz? Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Minha alma está angustiada até a morte. Era difícil. É muito difícil perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. O querido irmão acaba de retornar. Glória a Deus. E vai continuar conosco aqui. Minha pergunta agora é a seguinte: você perdoaria? Você agiria como Filemão? Se você estivesse no lugar dele, você perdoaria? Com todas essas dificuldades? Vamos ao próximo ponto. Três. É isso mesmo. Pode voltar. O privilégio de encorajar o perdão. Nós vimos a necessidade de perdão, a necessidade de perdoar, e agora o quê? Atenção? De encorajar o perdão. E vamos falar um pouco de Paulo. É mais um personagem que aparece na história, é o último. E Paulo aqui é a pessoa que, de alguma maneira, ele encontrou ali com Onésimo e fez com que tudo isso acontecesse. Eu queria que você prestasse atenção agora, irmãos. Vamos nos concentrar no apelo de Paulo. Paulo, ele apela a Filemão e ele diz no verso 17, receba-o. Então, ele acrescenta aqui, verso 17, volta um pouquinho no verso 17, isso. Receba-o como receberia a mim. Você percebe que Paulo está sendo apelativo ali? Então, esse apelo de Paulo, ele tem três maneiras. Eu coloquei ali. Primeiro, Paulo pede que Filemão cobre dele, mesmo quaisquer débitos que precisem ser ressarcidos. Nós vimos isso no verso 18. Segundo, conforme já observamos, Paulo faz-se o objeto de apelo ao pedir Filemão, reanime o meu coração em Cristo. O próprio Paulo entra ali como objeto de apelo. Em terceiro, ele está disposto a gastar até mesmo o seu próprio dinheiro que ele não tinha para pedir perdão, para que essa restauração ocorresse ali, pedindo a Filemão que prepare um quarto para ele. Tá?
Paulo desejava ir lá, naquela localidade. Irmãos, é tremendo isso aqui. Então, Paulo, ele faz esse apelo e ele argumenta de uma forma que eu queria que os irmãos guardassem isso no coração, começando a construir o pensamento dessa carta. Eu vou botar mais coisas, eu botei duas só. O método de Paulo. Se você estiver na posição de Paulo, você vai precisar de duas coisas: insistência e sabedoria. Olha só o argumento de Paulo: insistência. Você percebe que durante toda a argumentação, ele vai insistindo, ele vai aprofundando. O desejo dele que o perdão aconteça é algo tão, tão intenso, que ele vai colocando, ele vai apelando mesmo. E com base no amor, mas ele vai deixando que Filemão fique constrangido para perdoar. Mas constrangido, não pela obrigação, mas pelo amor de Cristo. É uma reflexão. Eu não posso ser cristão e não pensar em perdão. Eu não posso ser um cristão e viver como se eu pudesse passar por cima de coisas que são essenciais, fundamentais para o Evangelho. Eu não posso. Então Paulo, ele vai constrangindo ele ali, constrangendo o Filemão a pensar naquilo, tá? Então, nós vemos que Filemão, ele precisa se pautar pela pauta do Evangelho. Então há uma insistência. Mas a sabedoria de Paulo é o que eu quero que os irmãos guardem com muita profundidade nessa noite. Há um autor que chama Paulo de o artesão de palavras. Irmãos, entendam, é muito importante saber falar com as pessoas. E se você realmente quer que transformações ocorram, você precisa prestar atenção nisso. Você precisa sair daqui entendendo isso. É muito importante saber usar as palavras. Eu costumo dizer que qualquer coisa que comece errado numa conversa, tem tudo para terminar errado. Se começa com ofensas, se começa com palavras acusadoras, tem tudo para terminar errado. Não sei se vocês repararam nisso, mas do verso 1 ao verso 7, nós temos a introdução dessa carta. Eu disse que não ia ler no início, mas nós vamos ler aqui. Vamos ler. Preste atenção. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo esta carta, junto com o nosso irmão Timóteo, a Filemão, nosso amado colaborador, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro na luta, e a igreja que se reúne em sua casa. Que Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo, lhes dê graça e paz. Dou sempre graças a meu Deus por vocês em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor, Jesus, e de seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Queridos, quantos versículos tem a carta? Se que alguém pergunte isso em algum momento para vocês. Gravem isso. De 25 versículos, 25? 7 é só para introduzir o assunto. Agora, você prestar atenção, ele falou ali no motivo, uma carta tão profunda, que vai falar de reconciliação, de perdão, de amor. Ele gasta 7 versículos, ele não fala em perdão, não fala em amor, não fala nada disso. Não fala o motivo da carta. Você consegue entender a sabedoria de Paulo?
A importância de saber falar. Isso ali que nós lemos de 1 a 7 não é mera formalidade. Não é mera formalidade, tá? É saber falar. Paulo é inspirado pelo Espírito Santo, então na sua saudação inicial, ele age de forma intencional, preparando com palavras ternas e poderosas o coração de um homem que ele gostaria que perdoasse. E a gente acha que tem que falar na cara. Já eu falo mesmo. É assim não, irmão. O Espírito Santo, ele pode te dar sabedoria, ele pode te ensinar a falar. Ora Deus, ora antes. Ora antes de conversar com alguém. Ora antes de tratar de um assunto difícil. Esse assunto era fácil, irmãos? Muito difícil. E Paulo, ele escreve a carta, uma carta pequena, e ele usa praticamente 1/3 da carta falando, escolhendo as palavras para falar com Filemão. É interessante que a carta fala da necessidade de perdão, mas nesses versículos ele não toca nesse assunto, ele não menciona a situação. Pelo contrário, ele vai dizer do amor dele, de como ele é um companheiro, de como ele é um homem bom, né? Para depois ele se aprofundar. Só a partir do versículo 8 é que ele começa a entrar no assunto. Por isso, aí já entra também, né, irmão? Por isso, ainda que eu pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo. Irmãos, Paulo era velho ali? Paulo tinha 55 anos de idade. Como eu tenho 54, ele não era velho, tá, irmãos? Mas ele tá, a palavra ali é presbítero, é como se ele fosse um ancião. Ele tinha autoridade apostólica, ele tinha autoridade, está falando como quem tem autoridade. Né? Esse que era o contexto. Para a época, eu acho até que era velho, né? Hoje em dia não. Mas ele vai, a partir daí que ele vai entrar nesse assunto. Então grave isso, queridos. Uma das coisas mais importantes que eu gostaria que nós aprendêssemos nesses dias aqui, e sobretudo no estudo de hoje, é aprenda a falar com as pessoas. Irmãos, como pessoas reativas, pessoas descontroladas, têm feito mal a igrejas, a relacionamentos, têm feito mal a famílias. Como é difícil isso. Então, nós olhando aqui para o comportamento de Paulo, nós vamos entender que é necessário para perdoar, para pedir perdão a alguém, para conversar com alguém. É necessário saber falar, irmão. Amém? É preciso saber falar. Tem uma técnica de assertividade que a gente ensina. O apelido dela é o hambúrguer. Como é que é um hambúrguer? Ele tem um pão, ele tem um recheio e tem o pão de novo. Então, quando você vai ter uma conversa difícil, você começa elogiando a pessoa. Poxa, gosto muito de você, cara. Você para mim é um cara sensacional, um amigo, né? E aí, depois que você preparou, você vem com o recheio. Mas, não é o que Paulo faz ali? Aí você fala. E no final, você termina elogiando. Porque o que vai ficar é a última palavra. Se você tem uma conversa e você termina com aquilo que é pesado, com aquilo que é agressivo, o que fica no coração da pessoa? Aquilo que é agressivo. Entende? A gente precisa saber falar. E Paulo começa aqui preparando o coração para a conversa difícil, e a partir do verso 8, ele tem então a conversa difícil. Aí vamos ver um pouquinho aqui. No verso 9 ele diz assim:
Prefiro pedir com base no amor, eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo. Tá? Vamos para o verso 11. No verso 11, ele argumenta que receber Onésimo seria um benefício para Filemão, pois agora ele era um cristão e ele agiria diferente do passado. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora ele é muito útil para nós dois. Ele vai construindo ali o seu argumento. O verso 12, Paulo ele se refere que Onésimo como sendo o seu próprio coração, né? Eu envio de volta a você e com ele vai o meu próprio coração. Verso 13, Paulo enfatiza o sacrifício que ele mesmo faria, privando-se, né, da presença dele ao mandar o servo de volta a Filemão. Olha só, eu gostaria de tê-lo comigo, enquanto estou preso para anunciar as boas novas. Assim ele me ajudaria em seu lugar. Né? O verso 13, o verso 14, passando rápido aqui, Paulo demonstra que respeita os direitos de Filemão. Preste atenção nisso. Mas eu nada quis fazer sem o seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade, não por obrigação. Ele diz isso. Verso 17. Paulo age com base em nenhum tipo de obrigação. Portanto, se você me considera seu companheiro na fé, receba como receba a mim. Verso 18. Ele se oferece para pagar os débitos de Onésimo. Se ele prejudicou em alguma forma, e se lhe deve algo, cobre de mim. Verso 19. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. E não mencionarei que você me deve a sua própria vida. Os irmãos estão entendendo? Como Paulo, e por isso que essa carta é tão preciosa, a importância de saber falar, de saber mandar uma mensagem no WhatsApp, de saber escrever, de ter o tom certo. E se você deseja construir relacionamentos e não destruí-los, e se você reconhece que você tem dificuldade de aprender a falar, busque sabedoria em Deus, para que as coisas possam de fato se construir. Eu pergunto, Paulo é retrato de alguém que encoraja o perdão, até mesmo apela para segui-lo. E a minha pergunta é, você agiria assim? Você é capaz de ser um pacificador como Paulo? Você é capaz de saber usar bem as suas palavras? Queridos, eu quero concluir a minha palavra nessa noite, esse estudo que nós fizemos dos 3 personagens, dizendo que como Paulo nós somos pacificadores, irmãos. Mateus 5:9 vai dizer, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão feitos filhos de Deus. E há algo particularmente aqui que a gente precisa entender. Como Paulo, somos pacificadores, somos chamados para pacificar. Como Onésimo, devemos reconhecer nosso erro e nos considerarmos devedores daqueles que prejudicamos. E como Filemão, devemos perdoar e buscar a reconciliação. Amém. Fiz uma pergunta, aliás, o título da reflexão é uma pergunta. Qual é a pergunta? Como se faz justiça? Com amor, lançando a injustiça na cruz, a nossa e a dos outros, saindo para promover a paz do homem com Deus e do homem com o seu próximo. Amor faz justiça. Prove e veja. Que Deus abençoe as nossas vidas. Amém?
Nós vamos orar para encerrar o culto dessa noite. A noite ainda promete, né? E, de fato, irmãos, eu queria que você utilizasse, aproveitasse o que temos vivido aqui. Acho que aos poucos, a cada estudo, voltando nos mesmos textos, nós vamos aprofundar aquilo que Deus deseja fazer em nós, de forma prática. E a cada um desses dias você vai se ver sim, como Onésimo, como Filemon, como Paulo, como os três. Amanhã, no nosso grupo, nós vamos conversar sobre tudo isso aqui. E você vai ter a oportunidade de se expressar, de saber qual a posição que você ocupa. E assim Deus vai trabalhar no nosso coração. Deus vai trabalhar na nossa vida. Mas se você está aqui nessa noite e reconhece que precisa de sabedoria, precisa aprender a falar, precisa construir melhor a sua forma, abaixar o seu tom de voz, encontrar o momento certo de fazer alguma colocação, alguma aplicação, seja na posição que você tiver, peça para que Deus trabalhe isso na sua vida, em nome de Jesus, para que dessa forma você seja um pacificador, que você aprenda a fazer justiça. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, Pai. Fica aqui, Pai, a reflexão para cada um de nós, aquilo que precisamos mudar e aprender, Pai. Que esses textos falem conosco, Pai. E que a gente possa aprender a falar um com o outro, Pai. A começar de hoje, nesses dias que vamos viver aqui, Pai. Nos dê a sabedoria, Pai. Nos dê a humildade e tanta coisa que temos aprendido aqui, Pai. Para que dessa forma a maior justiça seja feita, Pai. A justiça do amor, de viver o amor. Sobretudo o amor de Cristo, Pai. Abençoa cada um de nós aqui, cada um mesmo, Pai. Quero te pedir agora, Pai, pelos líderes dos grupos que amanhã estarão conversando sobre esse estudo que tivemos aqui. Estarão ouvindo depoimentos, Pai. Ó, Pai, continua falando conosco, Pai. Assim eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.
acordar. Não